Eu era uma menina de 11 anos, cuja vida ela girava em torno de jogos de queimada, do mundo de Bikman, Cavaleiros do Zodíaco. Mas os homens nas ruas, não. Eles achavam que já estava na hora de eu falar sobre sexo. Eles me convidavam para transar. Eles comentavam sobre a minha vagina. Eles me mostravam os seus pênis. E no transporte público, eles encostavam no meu corpo. Ella es Juliana de Faria, conocida como Jules de Faria, víctima y sobreviviente de acoso sexual. Esses assediadores, eles são pais, são filhos, são profissionais competentes que estão mais perto do que a gente imagina. É aquele chefe que se admira, é seu colega de trabalho que tem um doutorado, é aquele amigo que é carinhoso e engraçado. Por quê? Porque o assédio é legítimo culturalmente. Jules, en primera línea de combate contra el asedio, ha creado iniciativas y campañas por la dignidad de la mujer que han alcanzado dimensiones nacionales. Hoy, una conversación sincera e íntima con una creativa y visionaria, una colega convencida que para nosotras, todas, otro mundo tiene que ser posible. Jules, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa, en el espacio de tu familia, de tus dos niños. Gracias por recibir a Fuerza Latina. Eu que agradeço, é uma super honra poder compartilhar com vocês as histórias. Voy a comenzar con una curiosidad. ¿Cómo y por qué una mujer que ha hecho tanto, que ha logrado tanto, que ha impactado a tantas mujeres, duda ser un personaje suficiente para Fuerza Latina? No querías recibirnos porque decías que las otras mujeres eran increíbles. Es increíble lo que has logrado. Muito obrigada. Uau, como eu vou responder a isso? Acho que é algo também que eu venho refletindo e estudando nos últimos anos sobre criatividade, imaginação, intuição, sensibilidade, que não são coisas muito reconhecidas ou valorizadas. Então, acho que quando surgiu esse convite, eu quis pontuar que eu sou uma pessoa que é tímida, que é introspectiva, que tem... Não é que eu não me valorize, mas eu sei que o meu mundo é interno. O meu mundo está dentro de mim. Pero es un mundo interno que ha recorrido un camino muy interesante. Eres la hermana mayor en una familia y después fuiste creciendo y a los 11 años, tú lo dices, mi cuerpo me traicionó. Menstrué, mis pechos crecieron. ¿Qué pasó? En Jules, la niña, porque eras una niña, con expresiones de un cuerpo de mujer. Assim como muitas outras mulheres e meninas, eu senti que eu perdi minha infância muito cedo. E a infância, hoje que eu sou mãe, tenho 2 filhos, eu me lembrei que a infância é um lugar incrível de acesso à criatividade e da imaginação. Eu falo hoje que nenhuma conquista, nenhuma ação é feita se a gente não imaginar antes, se a gente não sonhar antes, né? Então, quando a gente retira essa infância, e principalmente de meninas, né, porque a gente acaba, como sociedade, né, a gente acaba impondo essa violência sexual, principalmente no Brasil, onde elas são as principais vítimas de violência sexual, a gente acaba cortando bruscamente um mundo de fantasia, de imaginação, de sonho. De liberdade. De liberdade, de leveza. Eu acho que eu senti isso. Desde entonces, muy rápidamente, sentiste que tenías que abraçar esta causa. Hoje eu venho trabalhando com pessoas visionárias. E tem sido uma bandeira minha também explicar o que são pessoas visionárias. Porque
Eu não quero que a gente associe pessoas visionárias a pessoas que tenham muito dinheiro para gastar. Pessoas visionárias são pessoas que têm visões de futuros possíveis, de mundos possíveis. E eu tive essa visão de um mundo possível, né? Isso completamente misturado com as minhas memórias. Então, essa visão é uma visão de futuro misturado com o passado. Então, quais são as minhas dores, as minhas ansiedades, os meus medos e as minhas vontades? Nisso se criou uma visão. Tipo, é ali onde eu quero chegar. Existe uma estrela do norte para a qual eu preciso caminhar. E achei que poderia fazer esse trabalho por meio de um trabalho mesmo, né? De uma jornada profissional. Eu quero entender de onde vem esse desejo, essa necessidade, quizás, de também imaginar tu mundo possível. Quem sembrou essa semente em ti? Na verdade, acho que veio das falas de outras mulheres, porque eu tinha essas dores com relação à violência sexual, e por alguma razão eu achava que eu era a única, porque é isso que acontece, né? Nós carregamos nossas dores escondidas, achando que isso aconteceu conosco exclusivamente e estamos sozinhas no mundo. Então, quando eu começo a abrir um pouco essa porta, essa conexão, essa conversa, por meio do jornalismo, a qual é o meu trabalho, né? Por meio da escrita, que é algo que eu gosto muito de fazer, outras mulheres se apresentam para mim falando: eu entendo completamente o que você está sentindo. E aí eu não me senti mais sozinha. E aí eu me senti muito fortalecida a mergulhar nessa piscina, e não só pôr o pezinho, né? Não era algo que eu faria que fosse só para mim, né? Era algo que eu poderia fazer para mais pessoas e que mais pessoas pudessem fazer também em cima disso, né? Jules, tú dices que te sientes también sobreviviente y víctima del acoso sexual. Pero hay quienes te dirían: estás exagerando, debes sentirte privilegiada porque los hombres admiran tu belleza. Hoy, después del recorrido que has hecho, ¿cómo respondes a eso? Eu acho que tem um lado positivo, que essa abordagem diminuiu muito. Também, né, durante todo esse tempo em Think Yoga, o que a gente tentava mostrar de maneira mais simples possível é que você trata uma mulher dessa forma e você não trataria a sua chefe da mesma forma. Então você trata uma mulher na rua dessa forma, e se você tem uma chefe mulher, você não a trata. Então, qual é a diferença, né? Sim, sim. Ali existe talvez uma hierarquia, você sabe que se você tratá-la dessa maneira, você pode perder seu emprego. Su trabajo. Jules, y en esa búsqueda de dejar claro ese mensaje, creas Think Olga, que acabas de mencionar, que hoy además es una voz referencia en el escenario de la defensa de la equidad de género en el Brasil. ¿Por qué lo creas? Eu trabalhei em algumas revistas femininas e eu sempre falo que foram lugares onde eu tive exemplos de grandes mulheres liderando, o que eu não tinha antes em outras redações, em outros jornais. E isso foi muito incrível. Mas eu ainda estava num mindset de escrever matérias que tinham um rastro machista, né? Eu faço essa meia-culpa. Era estranho, normal falarmos sobre o corpo das mulheres, falarmos sobre namorados, umas coisas bem clichês, né? Superficiales, triviales. Exato. E é fácil cair nesse juego. Fácil, muito fácil. E quando eu percebi que nem as matérias que eu escrevia, que eu mesma escrevia, me satisfariam enquanto leitora, eu comecei a querer
uma alternativa. Então, acho que a Think Olga, ela começa com essa ideia de usar a comunicação como ferramenta para uma mudança cultural. Então, usar a comunicação de maneiras criativas para a gente mudar a nossa forma de pensar. Tengo que hablar de la campaña que hoy muchísimas mujeres aplauden de pie y es Chega, ¿cómo se pronuncia? Chega de Fiu Fiu. Chega. Chega de Fiu Fiu. Chega de Fiu Fiu. ¿Cuál era el objetivo que intentabas y lograste implantar? Eu tenho essa experiência com esse assédio sexual, com essa importunação sexual, infelizmente, desde a infância. Também sempre me senti sozinha, porque não conversávamos sobre isso. Então, quando algo acontecia comigo, eu me guardava. Não lo hablava. Para ninguém. Quando crio, né, o blog da Think Olga, eu falei, eu quero falar sobre isso. Eu vi uma amiga minha falando publicamente sobre isso. Foi a primeira vez na minha vida. Eu tinha 27 anos. Ok. Nunca tinha visto nenhuma outra mulher falar publicamente sobre isso negativamente, reclamando. Reivindicando. Exatamente. E eu fui tomada por uma coragem. A coragem é viral, né? Sim, sim. Se uma pessoa sente isso, ela consegue passar para você, né? Eu sempre acredito muito nisso, assim. E eu fui tomada por essa coragem. Eu falei, nossa, preciso falar sobre isso. Preciso criar essa campanha. E conforme ela foi tomando forma, eu queria que fosse um nome muito simples, mas que abrangesse tudo, né? Então, quando a gente fala, eu poderia ter falado, né? Vamos parar o assédio sexual. Não. Muito duro. Não um lugar comum, sim. Eu queria que fosse acessível, fácil, né? Então, chega de fio-fio, é fácil de entender. Uma menina de 13 anos entende, uma senhora de 89 anos entende. E os homens lo entendem. Os homens entendem, exatamente. E ele é rígido, porque é nenhum fio-fio. Já. Nenhum fio-fio será aceito. E creas esse mapa urbano del assedio sexual. Como lo recibió la audiencia, el público, tus seguidores? Porque é uma iniciativa muito inovadora. Legal, obrigada. Foi o máximo. Uhum. Em nenhum momento, com esse mapa, eu achei que essa violência seria resolvida. Não era a missão e o objetivo. A missão e o objetivo era jogar luz nessa violência. Ela existe. E existe onde? E muito, claro. Né? A gente acha que ela pode existir longe daqui. E o mapa mostrava que acontecia nas nossas universidades, na esquina de casa, perto do trabalho, no ônibus que você pega. Principalmente para os homens que não vivem isso e acham que estão totalmente distantes, a ideia era que eles pudessem também enxergar que, assim, no bar em qual você frequenta. O grande propósito do mapa era gerar essa consciência coletiva. 7 años de logros, de reconocimientos, de aplausos, la Fundación Clinton, te sentaste con el presidente Obama a hablar sobre este tema, fama, y de un momento a otro suceden cosas en tu vida que te hacen tomar decisiones radicales. Pierdes un bebé y decides además dar un paso al costado de Think Olga. 2 grandes pérdidas, aunque perder un bebé yo creo que no es comparable con nada, pero son 2 grandes pérdidas al mismo tiempo. ¿Por qué asumir los 2 vacíos? Quando meu primeiro filho nasce, eu já senti um grande abalo. E quando eu engravido pela segunda vez e eu tenho uma perda tardia, ela até tá ali, tem uma fotinha dela. Oh. É a única que eu tenho, que ela ainda estava na barriga. Meu mundo quebrou, assim, eu não conseguia entender nem o que eu estava sentindo, não conseguia nem compreender o luto que eu estava sentindo. Era uma menina, né? Tinha nome, tinha um futuro imaginado,
Então acho que eu não consegui lidar muito bem, ou melhor, eu lidei tão bem que eu entendi que eu precisava mudar. Eu acho que foi isso. Eu acho que caiu essa bigorna na minha cabeça de fato entender que a vida pode ser mais. Eso te lo enseñó tu niña. Ese fue el mensaje que te dejó existiendo en este mundo unos instantes. Eu digo que é o grande legado da minha filha para mim. Y aquí estamos en Guarujá. ¿Lo pronuncié bien? Perfeito. Frente al mar, en una bellísima ciudad, reverdeciendo, tú floreciendo de otra manera. Y quisiera que fuéramos a conocer aquí donde decidiste, junto a tu esposo y tus 2 chiquitos, comenzar una nueva vida. Vamos. Vamos, que delícia. Y estando en esta aventura, te despides de Think Olga y creas Estudio Jules. Y como lo presentas es muy bello porque dices para cuidar, proteger y potencializar essas almas visionárias de las que hablábamos ahora. De ser uma pessoa que cria mundos dentro da minha própria cabeça, que nem sempre é fácil conseguir apresentar esses mundos para o mundo que aqui existe. Eu identifico que tem muitas outras pessoas que estão passando pela mesma questão, que estão passando pela mesma situação e dificuldade. É um desafio você explicar seu sonho. E é um desafio você fazer com que outras pessoas acreditem no seu sonho e sonhem com você. E um sonho sonhado sozinha é só um sonho, não vira ação, não vira conquista. E eu acredito que o storytelling, né, essa narrativa, a forma como você comunica a sua ideia, seu sonho, seu desejo, é de extrema importância. Tú hablas también de la industria de la ira, en este universo de las redes, en el que lo que más likes, seguidores y aplausos consigue es la disputa, la discordia, el insulto. Cómo transformar ese storytelling en este mundo virtual para que sí impacte e compita com esses mensagens que tanto atraem. Porque eu acho que esse mercado da ira, né, e da raiva, de novo, ele fica parado num passado que acreditam ser glorioso. Eu acho que a imaginação pode ser esse pilar para a gente conseguir, de fato, ter grandes mudanças na forma como a gente se relaciona mesmo como humano. Porque a gente consegue até imaginar um mundo que acabe em desastre climático, ou que os robôs vão roubar os nossos trabalhos e os humanos vão ficar inúteis. Mas quando eu faço um exercício de vamos imaginar um mundo democrático, de bem-estar social, de igualdade, de equidade, a gente consegue imaginar? Eu acho que a gente não consegue. Essa falta, né, de imaginação, de poder criativo, e que agora uma pesquisa recente mostrou que os alunos brasileiros também estão com essa dificuldade de acessar essa criatividade, essa imaginação, congelados mesmo, né? Nos deixa congelados, sempre repetindo as mesmas mensagens, sempre correndo naquela jaulinha de rato, né? Correndo sempre no mesmo lugar, sofrendo com os mesmos problemas. Sejamos corajosos e até um pouco rebeldes para a gente poder dizer sim, até para as ideias mais malucas. Isso não significa aceitar de maneira leviana qualquer coisa que joguem na gente, mas isso significa abrir espaço para conversa, análise, conhecimento, acertos e até erros. Tengo entendido, investigándote, espiándote, que también esa visión del feminismo que estuvo en los orígenes de todo este emprendimiento ha mudado
ha cambiado e se ha transformado em ti e te ha transformado a ti? O que eu senti, assim, acho que nos últimos anos, a forma como ideais feministas estavam sendo mastigados pelo sistema, né? E transformados assim em produtos. Em instrumento. Como um instrumento, exatamente, né? Às vezes, eu sinto que essa pauta das mulheres ela é muito esvaziada por algumas pessoas que estão no jogo, né? Isso não tem nada a ver com as mulheres em si. Uhum. Acho que tem muito mais a ver com um sistema que não respeita humanidades, né? Que nos desumaniza constantemente. Jules, ya nos va a abandonar la luz del día y no puedo no preguntarte por este bellísimo logro. Quizás este no sea mi año. ¿Cuál es la historia de esta belleza de publicación? É um livro que ele nasce justamente, acho que nesse momento contemporâneo, onde o sucesso é algo que todos nós buscamos como uma situação basal. Então, as próprias redes sociais, a forma como a gente se coloca publicamente, precisa ser bem-sucedido, precisa ser seu ano, precisa ser sua conquista, você precisa ser ótima, melhor. Eu acho que um pós-pandêmico, uma história de luto, um ciclo encerrado numa organização criada, uma mudança de cidade, foram questões que me trouxeram uma sensação de instabilidade, Claro. né? E eu vinha tentando, ainda buscando essa imagem, né, de sucesso. Eu posso, eu consigo, vai ser um bom ano. E no começo de 2023, conversando com algumas amigas, eu falei essa frase. Eu falei, talvez não seja meu ano. 56 páginas escritas bella y profundamente. Y si me permites, comparto con nuestra audiencia un párrafo para que se hagan una idea. Aprendí en el duro invierno que cultivar es paciencia. Entendí que el momento de la muerte de este ciclo se presenta como la noche que desvanece los pensamientos y trae para remediar nuevos sueños. Jules, ¿qué sueños están floreciendo? Primeiro, que lindo que fica em espanhol. Que bonito, que precioso. Nos va a tocar publicarlo en español. Sim, espero. Eu acho que os meus sonhos hoje, eles dançam em torno dessa valorização da criatividade, né, de que ela pode nos servir enquanto humanos e que pode impulsionar nossa humanidade. Se pela manhã seus sonhos ultrapassam o despertar, esta é para você. Se você tropeça nos sentimentos antes de virarem palavras, esta é para você. Eu sei que você já tentou sufocar seus anseios como se fossem soluços teimosos. Eu sei que você já tentou inibir suas utopias como se não fossem involuntárias, o pulsar do coração, como se não fossem indivisíveis ao seu existir. Llega la noche y tengo una última pregunta y es, hoy, ¿cuáles son los valores, los principios más importantes que le estás enseñando a Jonas y a Leo y por qué? Que gostoso! Leveza. Eu gostaria que, por mais duro e pesado que seja o mundo e o que acontece ao nosso redor, que eles possam circular por essa vida também com certa leveza, para que eles consigam chegar até o fim, né, e não desistam dessa maratona que é a vida. Compaixão e empatia. Gostaria muito que eles nunca se vissem como o centro do mundo, apesar de serem o centro do meu mundo. De tu mundo. Mas é do meu mundo. Por fim, acho que eu diria paciência.
Acho que paciência para escutar as pessoas. Te lo pregunto porque como mamá sé que esos principios y valores que queremos sembrar en nuestros hijos y en nuestras hijas son los que queremos ver en las sociedades por ahora desiguales que vivimos. Ha sido un enorme privilegio, una alegría conocerte y conocer la fuerza de tu inspiración. Muito obrigada, que prazer que foi. Eu adorei, de verdade. Muito obrigada. Gracias.